Pô, boa tarde, Caio. Oi, Jean, falou comigo? Isso. Você tá me ouvindo bem? Tomei banho, tava. Então, eu vou começar a apresentação, mas de qualquer forma eu vou jogar no YouTube depois. Vai ser bem breve, né? Falar um pouquinho de metabolismo de aminoácidos. A minha voz está um pouco estranha porque eu tô um pouco rouco, tá? É, E também, acabei me atrasando hoje, né? Então era pra começar às 5, eu tô começando agora às 5h40. Mas vai ser bem curtinho, acho que mais 6 horas a gente já terminou já. E acho que vai dar pra entender um pouco, né? Do ciclo da ureia e como ele se comunica com os outros ciclos metabólicos, tá? Então eu resolvi começar a aula com um exercício, né? Como de costume. Esse aqui foi o exercício que a professora Juliana passou, né? Ela que escolhe o exercício e manda pra gente. Então ela falou assim, né? Que houve um experimento, tá? Que os gatos foram submetidos a um jejum e depois receberam uma única refeição que continha todos os aminoácidos, exceto a arginina, tá? Dentro de 2 horas, os níveis de amônia desse gato começaram a subir de forma vertiginosa, de 18 para 140, que é um nível bem alto. E eles mostraram intoxicação por amônia. Um grupo controle recebeu uma dieta contendo todos os aminoácidos e a arginina ela foi substituída pela ornitina. E esse grupo controle não mostrou qualquer sintoma em comum. E a pergunta que ela faz é a seguinte: qual a razão do jejum? Qual a causa do aumento dos níveis de amônia nesse grupo experimental? E também por que a ornitina pode ser substituída pela arginina? Não, na verdade, porque a arginina pode ser substituída pela ornitina, né? Que foi o caso aqui do experimento. Então esse seria o exercício que ela passou. No decorrer da aula, o objetivo é que você consiga resolver ele sem problema. Eu vou me esforçar para que isso aconteça, tá bom? E vai ser o seguinte: eu comecei falando um pouquinho de síntese de proteínas, mas não vai ser o foco da aula, tá? Porque é um assunto que a gente já sabe, aquele assunto velho já, que a gente aprende tanto em genética, em bioquímica também a gente vê um pouco. Que tem um DNA, que vai entrar lá um RNA mensageiro, que vai pegar aquela mensagem do DNA, que vai ter um RNA transportador, que vai pegar um aminoácido correspondente de um códon, que são um conjunto de 3 nucleotídeos, e a partir daí vai formando uma cadeia polipeptídica, né, com vários aminoácidos, colocando um atrás do outro através do código genético a partir desses códons que vem lá do DNA, tá bom? Então esse é um resuminho daqui da síntese proteica, como ela ocorre. Então as proteínas que eu vou estar falando na aula, elas podem ser advindas tanto da síntese proteica, né, tanto da síntese endógena de proteínas, tanto advindas da alimentação. Mas até as advindas da alimentação, quando entram lá no estômago, tem pepsina, acabam sendo quebradas também em aminoácidos e cadeias polipeptídicas menores e acabam se juntando também, passando pela síntese proteica endógena, tá bom? Então como é que vai funcionar? O importante, acho que o mais importante é que você entenda como é que funciona o ciclo da ureia, tá bom? Então eu tenho proteínas da dieta e as proteínas endógenas. E essas proteínas, e essas proteínas endógenas da dieta também, elas são compostas por aminoácidos, tá bom? Esses aminoácidos eu posso utilizar ele para diversos fins, tá? Eu posso usar esses aminoácidos para formar compostos nitrogenados, não proteicos, por exemplo, os nucleotídeos. Eu posso usar esses aminoácidos para serem produzidos, tá bom? Eu posso usar esses aminoácidos para formar cadeias carbônicas, né? E no caso, as cadeias carbônicas são para formar energia, né? Que no caso seria a glicose. Eu posso usar aminoácidos para formar glicose. Posso usar aminoácidos para formar compostos da respiração celular, que vão entrar lá no ciclo de Krebs, por exemplo. Eu posso usar aminoácidos para formar ácido graxo também, a partir da acetil-CoA, tá bom? Então os aminoácidos eles são uma fonte importante de energia. Geralmente a gente aprende assim, né? Primeiro vem a glicose, depois o ácido graxo e depois o aminoácido como fonte de energia, tá bom? Mas só que para usar o aminoácido como fonte de energia, a gente pode perceber aqui que o aminoácido ele tem nitrogênio na sua fórmula, certo? E nenhum desses compostos aqui de cadeia carbônica possui nitrogênio na sua fórmula. A glicose não possui nitrogênio.
Então a glicose não produz, ela não possui nitrogênio na sua fórmula, nenhum composto da respiração contém nitrogênio também, e nenhum ácido graxo contém nitrogênio. Bom, geralmente são carbonos, hidrogênio e oxigênio. Então como que esse aminoácido vai perder esse grupo amônio ou esse grupo amina, né? Como é que ele perde esse nitrogênio da sua fórmula? É aí que vai entrar o ciclo da ureia. É por onde esse aminoácido vai entrar para perder esse nitrogênio. Vai sobrar só a cadeia carbônica, podendo ser utilizada para energia. Então, esse é o objetivo do ciclo da ureia, né? Reciclar esse aminoácido, reciclar aquela amônia, né, que é tóxica para o organismo, e excretar ela no final. E aqui no caso, olha, glicose e ácido graxo são em moléculas da respiração celular, não possuem nitrogênio, como eu falei. O ciclo da ureia é um mecanismo utilizado para se livrar da amônia, que é tóxica. E para fazer isso, eu vou usar reações de transaminação e desaminação. Então vou pegar esse aminoácido, ele vai passar tanto ou por uma transaminação ou por uma desaminação. Depois esse grupo amônio, esse aspartato, vai entrar no ciclo da ureia. Não sei se você está conseguindo entender, mas acho que agora vai ficar mais claro. Então eu tenho um aminoácido que tem um nitrogênio na sua fórmula. E o meu objetivo é tirar esse nitrogênio do aminoácido, tá? Só que não é um processo simples. Então a primeira coisa que eu vou fazer, qualquer aminoácido qualquer, eu vou colocar um aminoácido genérico aqui. Eu vou passar esse grupo amônio aqui pro glutamato. Então eu pego esse grupo amônio, passo para um alfa-cetoglutarato, então ele vai entrar aqui. Quando eu passo esse grupo amônio para o alfa-cetoglutarato, ele se torna glutamato. E quando eu pego esse dupla O e passo aqui para o aminoácido, ele vai virar um alfa-cetoácido. Então você pode ver que tem uma troca aqui recíproca, né? Eu vou passar o nitrogênio aqui para o alfa-cetoglutarato e o alfa-cetoglutarato passa o oxigênio para o aminoácido, formando glutamato e alfa-cetoácido, tá bom? Esse alfa-cetoácido aqui é a cadeia carbônica que eu falei, que ele vai ser utilizado para energia. Então esse alfa-cetoácido ele pode virar glicose, ele pode entrar para a respiração celular, ou ele pode virar ácido graxo, tá bom? E digo mais, pode virar até corpos cetônicos, né? Que vai fornecer energia para o organismo também. Então, recapitulando. A primeira reação que ocorre, reação padrão, um aminoácido qualquer genérico vai pegar seu nitrogênio e vai passar para o alfa-cetoglutarato. Quando esse alfa-cetoglutarato recebe esse nitrogênio, ele se torna glutamato. Tá bom? Essa é a reação importante que você tem que entender. Depois do oxigênio do alfa-cetoglutarato, né, que vai entrar em um nitrogênio aqui, passa por alfa-cetoácido. E aí esse alfa-cetoácido ele pode ser utilizado para energia. Agora, esse glutamato ele pode passar por duas reações, tanto por desaminação e tanto por transaminação, né? Então esse glutamato ele pode doar o seu nitrogênio tanto para um NADPH ou um NADH. Então quando acontece isso a gente chama de desaminação, tá? Então esse nitrogênio vai ser doado aqui, vai ser catabolizado por um NADPH com H2O, formando o NADPH mais H+, mais o amônio. E esse glutamato volta a ser alfa-cetoglutarato novamente. Então essa é uma forma de se livrar desse nitrogênio inicial, né? Depois também tem a transaminação. Mas quero que você entenda, pode acontecer tanto a desaminação, tanto a transaminação. Geralmente ocorrem as duas, tá? Na transaminação é um pouco diferente. O glutamato ele vai passar o seu nitrogênio para o oxalacetato. Quando esse nitrogênio vai para o oxalacetato, eu acabo formando aspartato. Então a gente pode ver aqui, esse nitrogênio passou para o oxalacetato, formou aspartato. E o oxigênio aqui do oxalacetato passou para o glutamato, né, formando o alfa-cetoglutarato. Tá bom? Então, desaminação eu formo amônio, transaminação eu formo aspartato. Tanto o amônio, tanto o aspartato vai entrar no ciclo da ureia. Então, só resumindo aqui, para ficar mais claro, tem um aminoácido qualquer, passou seu nitrogênio para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato. Esse alfa-cetoglutarato passou seu oxigênio para o aminoácido, formando alfa-cetoácido. Depois esse glutamato pode passar por duas reações. Pode passar tanto por uma desaminação, formando o amônio, e pode passar também por uma transaminação, formando o aspartato. E no fim, né, o glutamato vai virar alfa-cetoglutarato novamente, reiniciando o ciclo, tá bom? E qual é o objetivo desse ciclo? É pegar esse aspartato e esse amônio e transformar em ureia. Esse é o objetivo, tá? Eu coloquei até uma frase coach aqui, olha,
E aproveitando a imagem, ó, se você tem determinação, qualquer obstáculo pode ser superado. Santo João, que sou eu, né? Então se você tem objetivo e determinação, qualquer obstáculo pode ser superado, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria passar. Então o objetivo do ciclo é a ureia, tá? E como que ele vai chegar na ureia? Agora vai complicar um pouquinho mais. Então, eu tenho lá o glutamato, tá? Na verdade, o glutamato ele passou por uma transaminação ou por uma desaminação. Formou tanto amônio na desaminação, tanto aspartato na transaminação. Para iniciar o ciclo da ureia, eu vou começar com amônio. Eu vou pegar amônio e vou juntar com CO2. Quando eu junto amônio com CO2, eu vou formar uma molécula que eu chamo de carbamoil fosfato, tá bom? E essa reação eu preciso de energia, né? Porque eu estou saindo de um composto ramificado, né? Tanto amônio, tanto CO2 e formando um composto com mais carbonos, mais complexo. Então eu preciso de energia para catabolizar essa reação. Aí que eu vou usar o ATP. Então eu tenho um ATP e vou transformar ele em ADP fosfato, e eu tenho um outro ATP que eu vou transformar em ADP, doando o fosfato aqui para o carbamoil, formando o carbamoil fosfato. Então entenda, um ATP é para fornecer energia para a reação e o outro ATP é para fornecer fosfato para o carbamoil fosfato. E você vai entender mais para frente porque eu forneci fosfato para esse composto. E como é que vai acontecer? Esse carbamoil fosfato que eu formei a partir do CO2 e da amônia, ele vai iniciar o ciclo da ureia. Então a primeira coisa que vai acontecer, eu vou juntar um carbamoil fosfato com a ornitina. E para fazer essa reação acontecer, o carbamoil fosfato ele vai perder o fosfato. E a perda desse fosfato vai liberar energia suficiente para juntar o carbamoil fosfato com a ornitina. Tá bom? E eu coloquei isso daqui não foi à toa. É porque enquanto isso daqui estava acontecendo fora da mitocôndria, né? Quando a citronina é formada, ela vai entrar para a mitocôndria, tá? Mas depois eu vou estar resumindo isso melhor. Então, carbamoil fosfato, perdeu seu fosfato e juntou com a ornitina. Carbamoil fosfato com ornitina formou citronina. Depois da citronina, ela vai se juntar com outro composto, que é o aspartato. Lembra lá da transaminação que eu formei aspartato? Aqui está o outro nitrogênio que foi liberado lá do glutamato. Então a citronina vai se juntar com o aspartato e vai formar um outro composto, que é o arginino succinato. Então a gente pode ver aqui, ó, tem tanto uma parte do aspartato, aqui nesse quadradinho vermelho, e tanto uma parte da citronina, aqui em azul. E para acontecer essa reação, a gente pode estar vendo que o arginino succinato é um composto bem complexo. Então eu vou precisar de gasto de ATP, e não vai ser só um ATP, eu vou transformar um ATP em AMP. Então quando acontece isso, quando eu transformo um ATP em um AMP cíclico, eu digo que eu gastei 2 ATPs, porque eu saí da adenosina trifosfato e fui para a adenosina monofosfato. Liberei 2 fosfatos livres aqui, tá bom? Então, citronina com aspartato forma um arginino succinato, gastando 2 ATPs, né, para essa reação acontecer. E agora está quase no fim do ciclo. Agora fica mais fácil de entender. O arginino succinato ele vai ser dividido agora. Então eu vou pegar essa cadeia carbônica aqui com 4 carbonos e vou separar do arginino succinato, formando fumarato. Bom, então separei esses 4 carbonos, formei fumarato. Essa outra parte aqui que veio lá da citronina, eu vou separar também, só que agora ele tem 2 nitrogênios, a gente pode estar vendo aqui. E eu vou formar a arginina, né? Então eu peguei a citronina, juntei esses 2 nitrogênios e formei a arginina. Lembrando, a arginina é um aminoácido que a gente não usa para síntese proteica, tá bom? A arginina succinato também é um aminoácido que a gente não usa para síntese proteica, e a citronina também é um aminoácido que a gente não usa para síntese proteica, tá bom? Então separei o arginina succinato em aspartato e em arginina. Essa arginina ela vai ser separada novamente. Então uma parte aqui, essa parte que não tem nitrogênio da arginina, vai virar ornitina novamente. A gente pode ver que é a mesma fórmula aqui. E a outra parte vai formar a ureia. Aí eu encerrei o ciclo da ureia. Então é assim que funciona esse ciclo. Então eu peguei tanto nitrogênio do aspartato, tanto nitrogênio da amônia e transformei em ureia. E o ciclo é basicamente isso, né? Carbono fosfato juntou com a ornitina, formou citronina. Citronina junto com aspartato forma arginino succinato, com gasto de 2 ATPs. Arginino succinato é dividido tanto em fumarato, tanto em arginina. Depois a arginina vai ser dividida em ureia e ornitina. Aí reinicia o ciclo novamente.
Você tá entendendo, cara? Dá um oi aí. Tô seguindo. Então vamos lá. Agora, só para resumir, acho que vai ficar mais claro, tá? Então, dentro da mitocôndria eu tenho o seguinte, eu tenho os aminoácidos lá que passou pelaquela reação de transaminação e desaminação. Decorrente da desaminação eu produzi amônio. E a primeira reação do ciclo da ureia vai ser juntar o amônio com o CO2, tá? Então, quando eu junto o amônio com o CO2, eu gasto 2 ATPs, libero um fosfato livre e o outro fosfato eu junto no carbamoil fosfato, tá? Esse carbamoil fosfato eu vou juntar aqui com a ornitina. Quando eu junto carbamoil fosfato com a ornitina, eu formo citronina. E esse carbamoil fosfato vai liberar aquele fosfato que veio advindo lá daquele ATP. Então, quando eu libero o fosfato do carbamoil fosfato, eu libero energia suficiente para juntar esses dois compostos e formar a citronina. Depois a citronina sai da mitocôndria. Quando essa citronina sai da mitocôndria, eu junto com o aspartato, essa citronina, e juntando a citronina com o aspartato, eu vou formar o arginino succinato. Lembrando, o arginino succinato é um aminoácido bem complexo, eu preciso de gasto de energia para formar ele, né? E esse gasto de energia vai ser advindo de um ATP, que eu vou transformar em AMP e 2 fosfatos livres. Quando acontece isso, a gente fala que houve o gasto de 2 ATPs. Então, gastou 2 ATPs aqui, para juntar o amônio com o CO2, e gastou 2 ATPs aqui, para juntar a citronina com aspartato. Então, o gasto total foi 4 ATPs. Então, juntei citronina com aspartato e formei arginino succinato. Lembrando que esse aspartato ele veio lá da transaminação, diferente do amônio que veio da desaminação do glutamato. Então esse arginino succinato vai liberar fumarato e vai formar arginina. Essa arginina vai liberar a ureia e vai voltar aqui a ornitina reiniciando o ciclo. E é essa ureia que a gente vai estar eliminando pela urina, tá bom? Esse é o ciclo, como é que ele funciona. Agora só para lembrar, a professora Juliana passou um exercício pra gente, que é o seguinte, eu vou voltar ali já, tá? Que ele fala que o gato ele tinha todos os aminoácidos exceto a arginina. Só que a arginina ela pode ser substituída pela ornitina no grupo controle. Por que que isso acontece? Então, eu dei todos os aminoácidos para esse gato, exceto a arginina. Só como esse gato não tinha arginina, eu não conseguia reiniciar o ciclo. Eu não conseguia transformar a arginina novamente em ornitina para reiniciar esse ciclo. Então, quando eu não consigo reiniciar esse ciclo, eu vou acumulando amônio. E amônio é tóxico para o organismo. Entendeu? Então, isso explica os sintomas do gato. Só que eu posso substituir essa falta de arginina pela ornitina. Porque eu posso ver aqui que a ornitina vai reiniciar o ciclo. E a ornitina vai acabar formando a arginina no final. Entendeu? Então, essa é a resposta que a professora Juliana queria da gente. Era isso que ela queria que a gente entendesse. Que os compostos do ciclo da ureia são intercambiáveis. Eu posso substituí-los por outros. O importante é que esse ciclo continue girando. Tá bom? Para eliminar aquele nitrogênio lá do aminoácido. Para não formar um composto tóxico, que é amônio. E para pegar aquele alfa-cetoácido e transformar ele em energia, tanto na forma de glicose, tanto na forma de ácido graxo, tanto na forma de outros compostos que vão entrar lá no ciclo de Krebs. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda que é interessantíssima, né? Que é o que a gente chama de bicicleta de Krebs. Então, o Krebs ele teve tanto papel no ciclo de Krebs, né, o ciclo que leva o nome dele, tanto papel no ciclo da ureia. Então a gente pode ver que esse Krebs ele não tinha muito o que fazer, né? Mas ele é inteligentíssimo, né? Então ele ajudou tanto no ciclo de Krebs, tanto no ciclo da ureia. Só que esses dois ciclos, eles se comunicam. Como que eles se comunicam? Eu vou iniciar do início, né? Iniciar do início é meio pleonasmo, né? Eu vou iniciar aqui com a transaminação e desaminação. Então eu tenho aqui o aminoácido, passei seu grupamino para o alfa-cetoglutarato, formei glutamato. Glutamato vai tanto fazer a desaminação formando amônio, tanto a transaminação formando aspartato, liberando aqui o alfa-cetoglutarato. Esse amônio vai entrar no ciclo da ureia, tá bom? E vai formar aqui, junto com o CO2, o carbamoil fosfato, que vai virar citrulina, juntando com a ornitina, que vai formar o arginino succinato, juntando aqui com o aspartato, tá bom? Agora, para formar o aspartato, eu posso usar o oxalacetato, né? Então, o oxalacetato eu usei ele para formar o aspartato quando eu participei aqui da
transaminação. Então eu passei o grupo amina lá para o oxalacetato e formei o aspartato. E o oxalacetato faz parte do ciclo de Krebs, então já é a primeira comunicação deles. Depois o arginino succinato vai liberar fumarato e depois vai liberar a arginina. E esse fumarato também faz parte do ciclo de Krebs. Então a gente pode ver aqui que uma rodinha fica sendo o ciclo de Krebs, outra rodinha fica sendo o ciclo da ureia. E só continuando aqui, a arginina vai liberar tanto a ureia quanto a ornitina, reiniciando esse ciclo. Então ficou bem parecido com uma bicicleta, não é invenção dos bioquímicos, parece mesmo, se você juntar da forma correta, tá? E eu coloquei uma imagem aqui para mostrar que o metabolismo é lindo, né? Tá tudo comunicado. Então o ciclo de Krebs se comunica com a glicólise, que se comunica com a respiração celular, que se comunica com o ciclo da ureia, que se comunica com o ciclo das pentoses, está tudo sendo comunicado, tá bom? Então, se você entendeu a comunicação desses dois ciclos e entendeu o ciclo da ureia, você vai ser totalmente capaz de responder essas duas perguntas. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual é a razão do jejum no experimento? É uma pergunta bem óbvia. Como eu falei, né, a gente primeiro vai utilizar a glicose, depois ácido graxo e por último as proteínas. Então, no jejum, eu vou mudando de forma de energia, né? Então, eu vou utilizar proteínas como fonte de energia no jejum. Então, por isso que eu tive o jejum, né, para estimular essa utilização dos aminoácidos como forma de energia. Tá? A segunda pergunta é a seguinte: qual a causa do aumento dos níveis de amônio do grupo experimental? A causa do aumento da amônia é porque eu não tenho arginina, então eu não consigo formar ornitina para reiniciar o ciclo. Lembrando aqui, ó, a arginina vai formar ornitina e ureia. Se eu não tenho arginina, eu não consigo reiniciar o ciclo. Então, a professora Juliana colocou assim: ao utilizar proteínas como fonte de energia, os aminoácidos são oxidados. A primeira etapa dessa oxidação é a remoção do seu grupamento amino na forma de amônia. E essa amônia é tóxica, por isso no ciclo da ureia é convertido em ureia, né, para ser eliminado na urina. A arginina é um intermediário do ciclo da ureia. Na sua ausência, o ciclo não está funcionando, o ciclo não gira. Portanto, há excesso de amônia. E provavelmente a arginina é essencial para os gatos, pois se não fosse, o experimento poderia não funcionar, já que o gato sintetizaria a arginina endogenamente. Então a gente pode perceber que o gato não sintetiza a arginina endogenamente, de forma endógena, né? E a outra pergunta é a seguinte: por que eu consegui substituir a arginina pela ornitina? É bem fácil, né? Porque seguindo o ciclo da ureia, a presença da ornitina contorna a ausência da arginina, que a gente pode estar vendo aqui, ó. Se eu tiver ornitina, eu consigo reiniciar o ciclo e eu vou acabar formando a arginina, entendeu? Então a arginina não vai fazer tanta falta se eu tiver ornitina. Então por isso que eu consegui substituir. Então, cara, era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Como vocês podem ver, foi bem curtinha, né? Mas eu acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona o ciclo da ureia. E o mais importante de tudo não é decorar cada reação, é entender por que ele acontece. Por que eu tenho que eliminar esse nitrogênio? Porque glicose e moléculas da respiração celular e ácidos graxos não possuem nitrogênio. Então eu tenho que eliminar esse grupo amino. E a partir do ciclo da ureia que eu elimino esse grupo amino. Além disso, o amônio, eu não posso só soltar o amônio na corrente sanguínea, porque ele é tóxico. Então o ciclo da ureia vai servir para formar, pegar esse amônio, esse aspartato, né, transformando ele em ureia e eliminando na urina. Então é basicamente isso. Você tá vivo, Caio? Vou parar aqui o espelhamento.